Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Nesse vídeo eu vou trazer uma lista que o Casimiro Miguel fez, dispensando 15 jogadores do Vasco. E eu vou explicar por que eu discordo dessa lista do Casimiro. Aí vou contar com a sua opinião também a respeito desse assunto, tá bom? Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. E ativa o sininho, comenta, essas coisas ajudam o canal a ter mais engajamento, beleza? Eu vou começar com... Bom, vou falar do Pedrinho, né? Porque eu trouxe um vídeo mais cedo dizendo que ele estava sendo muito criticado, estava bloqueando geral, tinha apagado uma publicação no seu Instagram, aquela do ônibus, aquela polêmica toda, muita gente criticando por ele não ter trazido zagueiro, a janela dele horrorosa, porque a janela do Pedrinho foi horrorosa, e aí ele se posicionou, tá? Saiu uma matéria no GE, diz que procuraram através de assessoria, isso que eu falo, né? Cadê a atitude? Cadê a atitude de botar a cara? Depois de uma eliminação, depois de chegar numa semifinal, que teve muita gente confundindo o meu vídeo aqui, viu? Muita gente não, algumas pessoas com má vontade, né? Ah, você é muito incoerente, uma hora tá tudo legal. Não, uma hora tá tudo legal. Sobre a tecla de contratação, a janela do Pedrinho, eu sempre falei. Meu único erro foi com relação ao Souza e o Alex Teixeira. Mas não é que tá tudo legal. Agora, eu entendo todo o contexto, tudo que aconteceu com relação ao rompimento com a 777, né? E reconheço que ter dado o pé na bunda da 777 foi fundamental para o Vasco não estar numa situação ainda pior. Conseguimos chegar a bater no teto com esse elenco fraco. Agora ele errou pra caramba, que a gente podia ter chegado além. Enfim, é isso. Quem acompanha aqui entende muito bem o que eu estou querendo dizer, né? E aí o Pedrinho se posicionou através da sua assessoria dizendo que a rede social dele ele que administra e o que ele faz é problema dele. Tipo assim, né? Eu desbloqueio quem eu quiser na minha rede social. Até teve uma postagem de alguém falando assim, engraçado. Quando ele foi mostrar o Crefiso, quando ele foi apresentar para o Vascaíno lá o Crefiso, falar de projetos, ele usou a rede social dele. Agora a rede social dele é privada. Tá, beleza. Aí bloqueia geral. Aqui é o que manda, a rede é minha. Beleza, bacana. Eu só concordo com ele com relação à ofensa. Chegou para xingar, para mim perdeu a razão. Chegou para ameaçar, perdeu a razão. Bloqueia mesmo, porque eu bloqueio aqui, não dou ideia não. Agora, ele bloqueia qualquer um que faça um comentário. Eu recebi um monte de mensagem, gente falando que ele nem tinha falado com ele e ele bloqueou. Pra você ter uma ideia. Então, é a síndrome do bloqueio. Olhou para ele de outro jeito, ele já bloqueia. Então ele se posicionou falando isso, que a rede é dele e que ele nunca bloqueou torcedores do Vasco das redes oficiais do Vasco. E que ele foi ofendido de uma maneira ali exagerada com relação, que extrapolam só o assunto gestão. Tá? Tem muita política também, né? Mas tá errado, Pedrinho, tá errado. Tem que botar a cara. E se ele usa a rede social dele para falar de Vasco, ele tem que aceitar as críticas, tá? Beleza? Vamos lá. O Vasco vai receber no total, por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil, 22,85 milhões de reais, né? Você ter uma ideia, uma noção, um efeito de comparação, esse ano o Vasco faturou o que ele não faturou em 5 anos de participação na Copa do Brasil. 5 anos, é aquela tal da austeridade burra, né? A austeridade burra, que é do Adriano Mendes, do Jorge Salgado, que acha que time barato faz a gente pagar as contas, mas é o contrário, time barato faz a gente gerar mais contas, porque se você tem um time competitivo, você consegue arrecadar mais, não só agora, como você viu, arrecadou mais que 5 anos de gestão, mas você arrecada com plano de sócio, com venda de camisa, trazendo mais patrocínio. Então, assim, você traz um agregado imenso de faturamento com relação a um time competitivo chegando longe aí nos campeonatos, né? Austeridade burra. O Pedrinho, se tivesse ido para a janela, trazido os jogadores que a gente precisava, talvez a gente ia para uma final. Aí era mais 32 milhões. 32 milhões com 22, aí 54, 55 milhões. Isso a gente não faturou desde 2011, 13 anos. Seria faturamento aí de 13 anos.
né, na Copa do Brasil. E na final, a gente, quem sabe, né, os 70 milhões do título. Enfim, mas tá aí então o resultado financeiro da Copa do Brasil. Bom, uma outra informação, o Cincinnati, lá nos Estados Unidos, tinha até junho, final de junho, para exercer o direito de compra do Orediano. Isso, o Orediano está emprestado ao Cincinnati, deve sair, o contrato deve acabar agora no final do ano, e ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Lembrar que ele que não quis ficar no Vasco, não sei porquê, né, quais foram as razões, mas ele não quis ficar no Vasco. Agora o futuro dele está incerto, porque o time que pegou ele emprestado não comprou. Rola até uma possibilidade dele voltar. Quem está decidindo são os agentes. Se ele conseguir mercado, se ele conseguir algum time para pagar o que o Vasco quer, 8 milhões, pode levar. Ou então um empréstimo, não sei. Empréstimo aí já fica complicado. Você empresta, daqui a pouco vai acabar o contrato e o Vasco, ó, então traz de volta. Ah, tá de birrinha? Traz de volta, cumpre o contrato. Ou então paga a multa rescisória. Tá aí a situação do Orediano. Para finalizar, eu vou trazer um vídeo do Casimiro Miguel, lá da Cazé TV, que inclusive vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Liga Forte Futebol o ano que vem, alguns jogos, né, concorrendo com a Record, através do YouTube. Ele trouxe uma lista de 15 jogadores que ele dispensava. Eu vou deixar a lista aí depois eu vou vir aqui pra gente trocar uma ideia, porque eu vou te falar que eu discordo dessa lista do Casimiro Miguel e por que eu discordo dessa lista. O Léo Jardim fica, o Puma vai embora, o Léo vai embora, o Michael vai embora, o Souza vai embora, pelo amor de Deus. O Piton fica, o David vai ter que ficar, né, porque o contrato dele prevê isso, né. E ele foi muito útil pro Vasco esse ano, a verdade é essa. O Jair vai voltar de lesão. O Paê, um abraço. Coutinho fica. Vitor Luiz, um abraço. Keylor, um abraço. Emerson Rodrigues, puta que pariu, nem vou falar. O Paulinho pode ficar. O Esforza, porra, vou te falar, mano. Esforza também, mas beleza. Jean Davi, pra mim, um abraço. O Hugo Moura pode ficar. O Suíço lá, esquece. O Galdames é horrível. O Edson pode ficar. O Rossi, um abraço. O Rojas, puta que pariu. Aí, Pablo, o goleiro da base aqui, irmão, não vou falar nada contra você. O João Vitor pode ficar, o Leandrinho também. O Ryan podia começar a jogar um pouco mais. O Matheus Cocão tem que ser reserva ano que vem. O Alex Teixeira, um abraço. Paulo Henrique e Verrete podem ficar. Então tá aí, né? Galdames horrível, puta que pariu, enfim. Por que eu não concordo com o Casimiro? Esse é o grande problema. Porque todo final de temporada o vascaíno acha que manda todo mundo embora. Vou começar com dois que não tem condição de você mandar embora porque investiu dinheiro. O Domingues e o Jean David. 20 milhões. 20 milhões. Não é mandar embora. Quem vai pagar para levar esses caras? Precisa de alguém que venha e pague para levar eles. Você não vai dispensar jogador que você pagou 20 milhões, ou está pagando, né? Não sei como é que foi a forma de pagamento. Então não é bem por aí. E uma outra situação. Não existe esse negócio de você manda todo mundo embora. Pô, o Vitor Luiz, pra mim, é muito melhor que o Piton. Falei isso aqui várias vezes. O Piton é melhor ofensivamente. Nem tanto assim. O Vitor Luiz, toda vez que entrou, foi efetivo. Marcou bem, deu assistência, fez gols. Não vi o Vitor Luiz fazer uma partida ruim. Não sei por que desperdiçar o Vitor Luiz, né? Da lista dele, o Puma achou uma posição. Ele pode jogar de ala. Mas a gente tem um PH. Beleza, tem um PH. Traz um titular. Porque se o Vasco traz um titular, aí sim eu dispenso o jogador. Porque o problema do Vasco é manda embora e depois você traz um rebanho de refúgio pior do que a gente tinha. Pior dos que a gente tinha. Então o Puma, né, o Léo e o Michael concordam, precisamos de zagueiros urgentemente. Aí sim eu concordo com ele. 2 zagueiros para serem titulares, né? O Souza, ok, também, não, você viu. O Paê, só que aí, contrato Souza, acho que até o ano que vem, vai ter que negociar, não é bem assim, né? O Paê, custo-benefício muito alto, nos jogos grandes se esconde, é um salário altíssimo, um jogador que é milindrado, não pode tirar, às vezes está jogando mal, tira, acha ruim, né? Então, assim, é um jogador diferenciado quando está na ponta dos cascos, quando está com vontade. É um jogador diferenciado, mas nos jogos grandes ele não aparece. Fica de toquinho pro lado e toquinho para trás. Campeonato Carioca ele arrebenta. Bota para jogar lá com Madureira, bota para jogar contra o Bangu, que ele arrebenta. Depois, quando vai pegar Clássico e Campeonato Brasileiro, o homem some. Vitor Luiz, eu já falei, não dispensaria, que ele não devia nem ter vindo.
Jogador de empresário que é ligado a canal que fala de Vasco. Esse não devia nem ter vindo. É o jeitinho no Vasco. Emerson Rodrigues, o Riasco 2.0, ainda é titular. Horrível esse jogador. Jean David, eu falei, e o Domingues também, 20 milhões. Como é que você vai dispensar esses caras? Né? O Galdames não era nem para ter ficado, mas é lógico, fizeram um contrato para ele pagando $500 mil, ele vai sair para onde? Quem é o time que vai pagar isso para ele? Nem a metade desse salário, nenhum time quis pagar para levar o jogador. Então, ele foi ficando. Né? Horrível, ele ainda falou, horrível. O Rossi, tchau pro Rossi também. O Rojas, quem devia levar o Rojas era o paneleiro lá, né? O Ramon Dias. Já saiu uma matéria aí falando que jogadores no Corinthians estão insatisfeitos por causa da panelinha do Ramon e do Emiliano, que eles tratam diferente alguns jogadores estrangeiros, e isso está a mesma coisa que aconteceu no Vasco. Qual era a panelinha do Ramon Dias no Vasco? Você lembra? Era o Rojas, que ele mandou trazer, era o Zé Gabriel, o Galdames, ainda tinha outro, era o Rojas, Zé Gabriel, o Galdames e o Praxedes. A panelinha do Ramon Dias. Galdames, Praxedes, Zé Gabriel e Rojas. O Zé Gabriel, inclusive, vai em festa na casa deles. A mesma coisa está acontecendo lá. Leva o Rojas, né, e o Alex Teixeira tá aí também. O Casimiro falando para sair, também acho que já foi dada oportunidade demais para o Alex Teixeira. E você? O que você acha? Dispensa todo mundo para a gente ver o rebanho de refúgio que vai chegar, porque vão dizer que não tem dinheiro para contratar. Espera para ver quem é que vão contratar, qual é o tipo de contratação, os titulares para depois negociar e dispensar os jogadores. Comenta aqui, curte, vou meter o pé. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.